Olá amigos, estamos de volta aqui, questões que nós vamos corrigir hoje de processo civil que foram dadas no último concurso de oficial de justiça. Qual é o objetivo aqui das correções, né, que eu estou fazendo aqui no YouTube e depois isso vai ficar lá dentro do Base Jurídica também? É que a gente veja questões que podem cair de novo ou o assunto pode cair de novo no concurso de oficial de justiça que vai ter da capital, quando tiver, ou também no concurso de escrevente. Então eu estou pegando questões aqui, por isso que você está vendo que eu não estou trazendo todas as questões. Eu estou fazendo um conteúdo direcionado para que, enquanto a gente não tenha certeza de qual concurso vai acontecer, a gente consiga abranger os estudos de oficial de justiça e de escrevente. Eu queria dizer para você o seguinte, né? Às vezes a pessoa fica tão bitolada nessa né? Fica tão bitolada nessa coisa de estudar só por questões. Veja, eu estou fazendo questões aqui, não tem problema nenhum fazer questões. Só que muitas coisas a gente fala em aula. Você não precisa ter uma questão específica sobre um certo assunto e você não pode ser levado ao erro de achar que porque isso não foi perguntado com uma questão anterior, que isso não pode ser perguntado. Estou aqui um desses gurus aí, né? Que colocam assim, que na verdade você precisa estudar só de 35% a 40% do edital. E esse bobão, esse idiota, fala inclusive que quando você estuda mais você fica desesperado. Então, na verdade, ele quer que você passe no concurso sem estudar. Né? E aí ele diz inclusive que ele tem uma bola de cristal. A bola de cristal mostra o que vai cair na sua prova. Cara, é um cara desses aí que vocês seguem. É um cara aí que vocês seguem. E ele diz o seguinte, que videoaula não serve pra nada e tal. É mais um desses bobões. E estou falando isso por quê? Porque esse é o tipo de gente que vocês seguem e vocês gostam disso, tá? Então assim, infelizmente eu tenho uma notícia muito triste para dar para vocês, que é a seguinte. Cada vez que você perde o seu tempo buscando atalho, você está dando passos para trás. Se você entendesse que o tempo que você perdeu na sua vida buscando atalhos, se você estivesse usando esse tempo para aprender de fato alguma coisa, talvez você já tivesse passado no concurso. Então eu estou dizendo isso por quê? Porque um trouxa desses aqui, ele engana outros trouxas, né? Dizendo o seguinte, não, porque eu passei no concurso estudando desse jeito aqui e tal, então você não precisa estudar tudo. E assim, cara, tá escrito aqui claramente, quanto mais estudo, mais desespero. Então quer dizer, então para você não ficar desesperado na hora da prova, não estude, né? Se você basta ter 2 neurônios, não precisa nem ter muito, só 2 neurônios funcionando, que você consegue perceber que esse tipo de coisa é uma idiotice. Ah não, bola de cristal. Cara, você sabe exatamente o que e quanto estudar de cada matéria. Cara, isso não existe, isso é imprevisível. Isso é imprevisível. E o bobão aqui vem vender para outros trouxas esse tipo de coisa. Ah, professor Donelli, você também vende os seus cursos. Cara, eu falo a verdade para você. Tá? Eu não iludo você. Quando estamos sem edital aberto, a gente estuda com mais calma. Quando o edital está aberto, a gente estuda com mais intensidade. Mas é aula, revisão, questão. Fim. Tá? Então veja só, este assunto aqui foi dado numa aula. Ora, veja você, né? Não tivemos uma questão disso nos concursos anteriores, mas isso foi dado numa aula. Quem sabe, né? Se você tivesse assistido a aula, você teria acertado essa questão. Mas você prefere dar ouvido para esses trouxas, tá? Vou começar a aula já, tá? Tô nervoso? Não, mas só para deixar claro aqui para você, tá? Então assim, sinto muito dizer para você, se você quer ir atrás de atalho, por favor, vá embora do canal. Sério. Não volte mais aqui, de verdade, não volte mais, não precisa me assistir, não precisa me seguir, não precisa nada, nada, nada. Se você acha que é facinho assim, que é só o cara ter a fórmula mágica de estudar 6 vezes mais rápido, de passar 6 vezes mais rápido, cara, não precisa ser um suplício, não precisa ser uma tortura, mas você precisará estudar. E eu estou sendo aqui sem medo nenhum. Por quê? Porque se eu falasse o que esses caras querem falar, se eu repetisse o que esses caras falam, eu ia ter 100 mil inscritos aqui no meu canal. Mas eu não quero isso, eu quero pessoas realmente interessadas aqui, tá? Então digo isso com muita clareza, com muita raiva também, com muita raiva não de pessoal assim, mas com indignação, no sentido de as pessoas não perceberem que o professor fica aqui mostrando para você, olha, não adianta você querer atalho. Sabe por quê? Porque nós estamos no Brasil. O Brasil é um lugar de aproveitadores, de pessoas espertalhonas. Né? Ah, não, eu vou fazer menos e já vou passar. Eu não preciso de estudar muito. Quem está estudando muito é idiota, é trouxa tal. Cara, se você perdesse, investisse todo esse tempo que você está perdendo buscando atalhos, você já teria passado, tá? Se você estudasse de verdade, você já teria passado, tá? Agora vamos começar a aula aqui. Então, processo civil, isso aqui foi dado em aula, incumbe ao oficial de justiça. O que? A letra C, manutenção, auxiliar o juiz na manutenção da ordem.
Veja só, aqui a letra A diz executar as ordens de qualquer juiz da comarca. Não, ele executa as ordens do juiz a que ele está subordinado, tá? A letra B poderia deixar você em dúvida, né? Uma questão que está quase certa: certificar em mandado proposta de autocomposição apresentada por qualquer das partes imediatamente em ato próprio. Na verdade, essa certificação vai ser feita de imediato, não é nem de imediato, mas vai ser feita por ocasião em que vai ser entregue o mandado, ao que diz o artigo 154, ó, certificar em mandado proposta de autocomposição apresentada por qualquer das partes na ocasião da realização de ato de comunicação que lhe couber. Então, veja, não é em ato próprio, né? Isso é feito, em verdade, no próprio mandado. Então, na certidão que ele vai dar ali, dizendo que compareceu a tal lugar e fez a intimação, fez a citação, ele também certifica que havia ali o aceno para a proposta de conciliação. Então, autocomposição, acordo, conciliação, tá? Então, por isso que essa aqui está errada, mas essa aqui parece-me que poderia ser o que mais trouxesse aí dúvida para você. A letra C é a verdadeira. A letra D, fazer pessoalmente citações, prisões, penhoras, arrestos e demais diligências próprias do seu ofício, sempre que possível na presença de uma testemunha, não, sempre que possível na presença de duas testemunhas. Cara, aprenda uma coisa, né? Quando você vai fazer alguma coisa, tenha pelo menos duas testemunhas, porque se uma morrer, né, pelo menos você tem a outra, né? Então por isso que, em geral, se recomenda, para muita coisa, você vai ler no direito, vai ler nos códigos de processo, muita coisa é duas testemunhas, às vezes três testemunhas, mas pelo menos duas testemunhas, tá? Então não está certo isso aqui não. Então, preferencialmente, ou sempre que possível, na presença de duas testemunhas. Letra E, entregar o mandado em cartório assim que for cumprido. Então não é em até 3 dias, tá? A lei não fala isso, tá? Então a gente deu uma aula sobre isso aqui, estava aqui no canal a aula sobre isso. Você precisava nem ter feito questões. Prestasse atenção na aula, você conseguiria responder a questão 40. Então resposta letra C, tá bom? Trouxe os artigos de lei aqui, ó. O inciso segundo foi cobrado na questão, o inciso primeiro foi cobrado na questão, né? O inciso quarto foi cobrado na questão, o inciso sexto foi cobrado na questão, tá? E aqui nesses casos aqui é bem interessante isso, porque de fato isso acaba sendo assim bem interessante para o nosso concurso. O inciso terceiro também foi cobrado, né? Então entregar o mandado em cartório após o seu cumprimento, não é em até 3 dias após. A lei diz apenas após. Tá bom? Questão 44 sobre a avaliação da penhora, assinar a alternativa correta. Coisas importantes aqui, né? A gente está falando de uma situação em que ou nós temos um cumprimento de sentença, então já tem uma sentença dada e agora a pessoa vai buscar o pagamento e, não tendo sido feito o pagamento, é feita a penhora do bem e depois esse bem deve ser avaliado, certo? Lembre-se disso. E isso também acontece lá na execução de título executivo extrajudicial. Então essa ideia poderia se aplicar tanto para o cumprimento de sentença ou para o processo de execução de título executivo extrajudicial. Resumo da ópera, poderia ser para um título executivo judicial ou extrajudicial. Pois bem, qual é o ponto aqui? Então, a avaliação o que é? É indicar o quanto vale aquilo que eu acabei de penhorar. Eu fiz a penhora de um aparelho de telefone celular. Beleza, eu peguei, fiz a constrição deste bem, peguei este bem, ou deixei alguém como responsável, como depositário por este aparelho de telefone celular. E agora? Quanto que isso aqui vale? Porque eu preciso saber para que isso seja leiloado. Isso é a avaliação. O oficial de justiça é o incumbido de fazer a avaliação. Então a resposta certa, um ponto importante é a letra C, quando uma das partes aceitar a estimativa feita pela outra. Estimativa do quê? Estimativa do valor. Isso estava em aula, foi dado uma semana antes da prova, em aula. Quando uma das partes aceitar a estimativa feita pela outra, em regra não se procederá à avaliação, podendo ser realizada se houver fundada a dúvida, justificada a dúvida do juiz quanto ao real valor do bem. Se você olhar lá no Código de Processo Civil, isso aqui é um conceito que está lá na parte de execução de título executivo extrajudicial, mas tem o artigo do próprio Código de Processo Civil que permite que isso seja aplicado para a execução de título executivo judicial. A avaliação 870 será feita pelo oficial de justiça. Aí tem uma coisa importante: quando forem necessários conhecimentos especializados, vai ser nomeado um perito. A gente vai ver que tem uma indicação sobre isso, né? Fixando o prazo não superior a 10 dias para a entrega do laudo. Você vai perceber que, por exemplo, a letra D fala de prazo não superior a 15 dias, então o erro está aqui, na letra D. Na letra E diz assim: após a avaliação, o juiz poderá de ofício e liminarmente mandar ampliar a penhora ou transferi-la
a outros bens mais valiosos. Qual é o erro aqui da letra E? A letra E está dizendo que o juiz pode fazer isso de ofício, e preste atenção, no processo civil é muito difícil, não que não exista, mas é muito difícil que o juiz faça alguma coisa por iniciativa própria dele, sozinho, de ofício. Em geral, o juiz ouve as partes ou faz alguma coisa por requerimento das partes. Então, olha só, o 874 diz assim: após a avaliação, o juiz poderá, a requerimento do interessado e ouvida a parte contrária, lembre-se, né, daquela questão do efetivo contraditório, então todas as partes devem se manifestar sobre tudo o que acontece no processo. Então, neste caso, o juiz pode mandar reduzir o valor da penhora, reduzir a penhora, então, diminuir a quantidade de bens penhorados ou ampliar, né? O ampliamento ou a ampliação, as duas expressões são corretas, a gente chama isso de reforço de penhora. Eu vou reforçar o quanto está sendo ali penhorado, né? Então, de fato, o erro aqui da letra D é dizer que após a avaliação o juiz pode fazer o aumento ou transferir a penhora para outros bens ou fazer o reforço ali da penhora de ofício, ou seja, por iniciativa dele e liminarmente. Não, muito pelo contrário. Na verdade, o juiz vai fazer isso quando houver requerimento de uma das partes e a outra parte ainda puder se manifestar. Essa é a questão, tá bom? A letra C é a verdadeira. Quando uma das partes aceitar a estimativa, em regra não vai se proceder à avaliação, podendo ser realizada se houver fundada a dúvida do juiz. É o que diz aqui o 871. Ó. Então ele fala que o oficial de justiça faz a avaliação, se precisar de conhecimento especializado, o juiz nomeia uma pessoa para fazer isso, nomeia um perito, um avaliador, e aí não vou fazer a avaliação, não se procederá à avaliação quando, tá passando carrinho de sorvete aqui, né? Quando uma das partes aceitar a estimativa feita pela outra, tudo bem. E se for mercadorias aqui que tenham cotação em bolsa, inclusive uma das alternativas é essa, né? A avaliação será feita por avaliador quando se tratar de títulos ou mercadorias que têm cotação em bolsa? Não, na verdade, se tiver cotação em bolsa, eu não preciso ter o avaliador, por isso que a letra B está errada. A letra A diz assim: não é admitida nova avaliação, ainda que se verifique que houve majoração ou diminuição do bem. Não, na verdade, é possível sim nova avaliação. Olha só o que diz a lei, né? A lei diz assim: quando o imóvel, vamos localizar aqui, proposta de desmembramento, no inciso primeiro, só para a gente voltar aqui, não se procederá à avaliação quando uma das partes aceitar a estimativa feita pela outra. Beleza, e daí quando diz assim, ocorrendo a hipótese do inciso primeiro deste artigo, a avaliação poderá ser realizada quando houver fundada a dúvida do juiz quanto ao real valor do bem. Então, meus amigos, aqui a gente tem, mais uma vez, uma questão que foi dada durante as aulas, tá? Então, isso reforça a importância de você assistir às aulas, tá bom? Então, essa é uma questão importante. E sim, é possível que seja feita uma nova avaliação, tá? Então não há nenhum problema com relação a isso, tá bom? Então também um ponto importante aqui. Questão número 45, ele conta uma história, né? E aí, veja, às vezes a pessoa não presta atenção, né? Olha só, a questão 45. O juiz da terceira vara civil da comarca X proferiu o seguinte despacho. Bom, tá escrito aqui. Trata-se de ação movida, de cobrança movida por A em face de B, tal, conta toda uma história. Cite-se a parte ré B para complementação dos valores devidos, tal. Beleza. Não precisava nem entender nada do que está escrito aqui, embora o que está escrito aqui é o que acontece todos os dias. Você, como oficial de justiça ou escrevente, vai se deparar com isso aqui. Diante da situação hipotética, assinar a alternativa que corresponde ao recurso cabível. Então o juiz deu um despacho. Então o juiz disse o seguinte: uma ação movida por A contra B, após analisar os autos, verificou-se que o valor pleiteado é de R$5.000 conforme a inicial. No entanto, o cálculo da inicial foi atribuído o valor de R$1.000. Então, cite-se a parte ré B para a complementação dos valores devidos. Veja, qual é o ponto aqui? A gente tem um despacho. Qual é o recurso que eu faço contra um despacho? Isso mesmo, nenhum. Por quê? Porque o Código de Processo Civil diz no artigo 1001 que dos despachos não cabe recurso. Ah, professor, mas ele está mandando citar, etc. Como que eu vou saber se isso aqui é um despacho ou se é uma decisão interlocutória, etc. Está escrito, meu jovem. Está escrito. Foi proferido o seguinte despacho. Meu Deus. Né? Então, por mais que isso aqui você pudesse pensar que isso aqui é uma decisão interlocutória, etc., não precisaria pensar em nada, porque está escrito que é despacho. Então, nesse caso aqui, dos despachos não cabe recurso. Então, resposta letra D de dado, tá bom? Questão 46, uma questão que envolve os juizados especiais cíveis. Ó, Juliano, maior de 18 anos, capaz
decidiu propor ação de indenização por danos materiais e morais, em face da companhia aérea Voe Mais S.A., em razão do cancelamento do seu voo para Fernando de Noronha, onde iria passar férias. Tá, então ele quer processar, vai cobrar danos morais, etc. Ele é maior de 18 anos, importante essa informação aqui. Em razão do cancelamento, o Juliano teve que arcar com as despesas das reservas de hotéis e passeios, razão pela qual requereu o valor de indenização em 20 salários mínimos. Então ele pediu 20 salários mínimos. A ação foi proposta por ele mesmo, sem assistência de advogado. Então aqui é importante também, perante o Juizado Especial Cível, sua comarca. Diante da situação hipotética, considerando a Lei 9.099 de 95, considerar a alternativa correta. Então, olha só, letra A. Considerando ser a companhia aérea Voe Mais S.A. uma pessoa jurídica, Juliano, em razão de sua hipossuficiência, deverá ter assistência judiciária prestada por órgão instituído junto ao Juizado Especial. Olha só, de fato, é possível que você tenha a assistência judiciária no próprio juizado, só que tem uma coisa, não é por causa da hipossuficiência, né? Então, e outra coisa importante, como o valor da causa é de 20 salários mínimos, lembre-se, quando o valor da causa é até 20 salários mínimos, a pessoa pode entrar sem advogado no juizado especial. Então aqui não é que deverá ter assistência. Se ele pedir, ele até pode ter a depender do caso, né? Mas não é que deverá. Quando diz deverá, está errado. Por quê? Porque nesse caso não é deverá, tá bom? A letra B, Juliano poderá ser autor, independentemente de assistência, inclusive para fins de conciliação. Veja que aqui tem um ponto importante, porque aqui fala assistência judiciária e aqui fala só assistência. Mas aqui um ponto importante é porque ele é maior de 18 anos. Então, aqui a assistência tem relação com o fato de ele ser maior de 18 anos. Então, ele pode atuar ali no juizado sem necessidade de ter alguém mais com ele, porque eu reconheço que a maioridade é aos 18 anos. Então, o cara tem 18 anos completos, ele já pode fazer o que ele quiser no juizado, não precisa de mais ninguém com ele, tá? Essa é a ideia. Letra C, a companhia aérea Voe Mais não poderá ser ré em ações propostas perante o Juizado Especial Cível, uma vez que tal procedimento se presta para pessoas enquadradas como microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte. Não. Quero que você se lembre de uma coisa muito importante. Todas as pessoas jurídicas podem ser rés, a princípio, nos juizados. O que se tem de limitação é quem pode propor a ação. Né? Então, olha só a título de informação, isso está lá no artigo, salvo engano, no artigo 8º, né, da Lei dos Juizados, ela diz o seguinte, ó. Olha que interessante. Então, não poderão ser partes. Então, quem não pode ser parte? Parte é autor e réu, certo? Autor e réu. Ó. Autor e réu. Quem? O incapaz, o preso, as pessoas jurídicas de direito público, as empresas públicas da União, a massa falida e o insolvente civil. Então, essas pessoas não podem estar em hipótese alguma nos juizados especiais cíveis. Como observação, né? Porque as pessoas jurídicas de direito público, lembre-se que depois vem a Lei 12.153, que é a Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. E aí traz toda a dinâmica dos juizados também para as questões que envolvam alguns pontos da Fazenda Pública, então do poder público. Mas aqui, para a Lei 9.099, não podem ser partes, então não pode nem ser autor nem réu. E aí veja só, somente serão admitidas a propor ação perante o juizado quem? Pessoas físicas capazes, excluídos os cessionários de direito de pessoas jurídicas. E as pessoas enquadradas como microempreendedores tal, e pessoas jurídicas qualificadas como OCIP, Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, e sociedades de crédito ao microempreendedor. Então aqui, qual é o ponto? Somente serão admitidos a propor a ação, então são admitidos como autores. Como autor, quem vai entrar com a ação. Então aqui a limitação são as pessoas que podem entrar com a ação. Então somente podem propor ação essas pessoas. Agora, uma pessoa jurídica qualquer pode ser ré, não tem problema nenhum, tá? Essa é a ideia, tá? Aí o parágrafo 2º é o que diz, né? O maior de 18 anos poderá ser autor independentemente de assistência, inclusive para fins de conciliação, tá? Aí o 9º diz, nas causas de até 20 salários mínimos, as partes comparecerão pessoalmente, podendo ser assistidas por advogado, tá? Então essa é uma coisa importante aqui pra gente, tá? E uma outra coisa relevante aqui é que as pessoas jurídicas, elas podem ter uma pessoa que vai representá-la, que é o preposto. E esse preposto não precisa, sem haver a necessidade de vínculo empregatício, tá? Então esse é um ponto importante também. Então uma pessoa que vai lá, então o cara
Então eu estou processando a Vivo. Então vai uma pessoa lá falar em nome da Vivo. Esse cara não precisa ser empregado da Vivo. Ele pode ir lá simplesmente com autorização de estar ali em nome da Vivo. Tá? Então olha só, a letra C diz assim: a companhia aérea não poderá ser ré em ações propostas perante o juizado, uma vez que tal procedimento se presta para pessoas enquadradas como microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte. Cara, então qual é o erro aqui? Né? Quando a gente fala de microempresa, etc., a gente está falando que ela também pode ser autora, ré muito mais. Então não tem nenhuma limitação quanto a isso. Preste atenção, existe limitação para ser autor e réu aqui do caput do artigo 8º e existe uma limitação para ser autor dessas pessoas aqui do parágrafo 1º, mas não tem aqui uma limitação de uma microempresa, por exemplo, ser ré, então ela pode ser ré. E aqui o que a questão está dizendo é o seguinte: não poderá ser ré, né? A empresa Voe Mais, ela pode ser ré, não tem nenhum problema. A letra D, a companhia aérea Voe Mais deverá ser representada por preposto credenciado, ok. Na verdade, né? Ela poderá, já está errado aqui, né? Mas vamos lá. Então, ela não é que deverá, ela poderá ser representada por preposto credenciado, munido de carta de preposição, com poderes para transigir, com necessidade de vínculo. Então está tudo errado. Ela pode ser representada e se tiver um preposto, ele não precisa ter vínculo empregatício. Tá? E a letra E, caso Juliano decida contratar um advogado para acompanhar a causa, o mandato poderá ser verbal. Está tudo certo, só que o errado está aqui, inclusive quanto a poderes especiais. Professor, o que são esses poderes especiais? Poderes especiais são poderes que o mandato, a procuração dá para o advogado de confessar, de fazer um acordo, de transigir, de receber citação, de dar quitação e tudo isso. Então, o que a lei do juizado diz é o seguinte: o mandato poderá ser verbal, salvo, ou seja, a não ser com relação aos poderes especiais, porque aí para os poderes especiais eu preciso ter poderes por escrito dados para o advogado, tá bom? Então essa é a ideia aqui, meus amigos. Então fizemos aqui algumas questões que tratam primeiro da atribuição do oficial de justiça, e isso aqui estava em aula. Aqui também a questão da avaliação, demos uma aula específica aqui, muito próximo do concurso, aqui no canal do YouTube, tá? Também a questão aqui dos despachos, né? Uma coisa boba, né? Uma coisa que não precisava, claro, isso foi falado em aula, né? Mas mas numa aula mais antiga de processo civil sobre recursos, né? Mas lembrando, né, que não cabe recurso contra os despachos, e de novo, você não precisava saber o que isso aqui, se isso aqui era um despacho, era uma decisão interlocutória, era uma sentença, porque a própria questão trouxe para você a informação de que isso era um despacho, tá? E a questão aqui do Juliano, que entrou com ação aqui nos juizados especiais. Então, pontos importantes aqui, uma questão aqui multifatorial dentro dos juizados. E a gente aproveita e aí faz essa distinção. E acho importante você fazer isso. Quem nunca pode participar do juizado, seja como autor ou como réu, essas pessoas aqui. Então, essas pessoas nunca podem. As pessoas que podem participar como autores são essas aqui, tá? Então, essa é uma coisa importante aqui para os nossos estudos, porque a lei dos juizados sempre cai também em concurso, seja para oficial de justiça, seja para escrevente. Tá bom, meus amigos? Eu volto. Então, os outros agradeço muito as anotações dessa aula aqui. Eu vou deixar lá no canal do Telegram, vou colocar também lá no Base Jurídica, se você quiser estudar comigo, mas veja, sem atalho, sem, como é que chama aqui? Bola de cristal. Sem bola de cristal, tá bom? Então, sem dizer para você que quanto mais você estuda, mais você fica desesperado. Cara, se você estuda errado, aí as chances são de que você realmente fique desesperado, né? Se você está achando que você vai pegar todo o conteúdo de um concurso e vai simplesmente dividir aquilo e pegar 10, 15, 20, 30% daquilo e estudar só aquilo, eu sinto muito de novo em dizer, mas você está totalmente errado. Se você usasse o tempo que você perdeu atrás desses gurus, se você usasse isso em seu favor, estudando de verdade, você já teria passado, tá bom? Então, volto em tantos outros vídeos. Um grande abraço para todo mundo. Se você pudesse, e esse é um pedido que eu faço, porque de fato o meu canal é um canal relativamente pequeno, né? Mas a única coisa que eu peço, né? Se você pudesse comentar alguma coisa, isso me ajudaria muito como professor aqui no YouTube. Se você pudesse
dar uma curtida também. Se você pudesse se inscrever no canal, também isso me ajudaria bastante a ter uma dimensão das pessoas que sim, de fato estão sendo impactadas pelo conteúdo que está aqui, tá bom? Eu tenho sim a minha parte paga, eu tenho sim, eu vendo também, não tem problema nenhum, mas eu nunca vou chegar aqui e contar uma mentira para vocês, de iludir ninguém, não é comigo isso, tá? E de dizer, ah não, isso aqui não serve, videoaula não serve, não sei o que não serve, cara. Todo mundo chegou, muita gente que está aqui só assistindo as aulas do YouTube, sem entrar na minha turma de questões, sem entrar em revisão que eu faço nem nada, só com que está aqui conseguiu ser aprovado em concursos aí. As pessoas estão aí, quem até continua assistindo às vezes os vídeos aqui porque estão estudando para outros concursos, certamente você vai perceber que muitos até comentam aqui, tá bom? Então, sempre, sempre, sempre transparência, falando a verdade para você e dizendo, sim, é um caminho duro, é um caminho difícil, mas que o professor bom, e acho que estou nessa condição, o professor tem que facilitar para você o caminho, mas o caminho precisará ser percorrido por você. Eu não vou colocar nenhum atalho para você, porque toda vez que você pega atalho, você perde tempo. Eu quero trazer para você o caminho, tentar fazer você passar mais rápido por alguns pontos desse caminho, tentar deixar menos difícil esse caminho para você, mas o caminho é seu e você precisa trilhar esse caminho, tá bom? Volto em tantos outros vídeos, sim, porque eu adoro estar aqui.